Muito bom dia, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo, hoje dia 8 de outubro de 2018, 11 horas, essa segunda-feira, garoando, frio, e o vídeo é o de número 125, Tu me sondastes, tu me conheces, baseado no Salmo de número 139, que é um salmo de Davi para o cantor mor, que fala sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Então eu vou ler alguns textos que separei aqui na minha mente, no meu pensamento, para essa reflexão e falar sobre este assunto tão importante, tão maravilhoso, né? Aliás, o salmista diz que é uma ciência maravilhosíssima quando trata da criação de Deus, da presença de Deus, do conhecimento de Deus, da sua sabedoria, da sua onipresença, onipotência. Onde quer que nós estejamos, não há como fugir da presença do Senhor. É exatamente por aí. Mas não se surpreendam com essa reflexão. Começa o Salmo dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Verso 7. Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Aí ele diz, qualquer parte do universo que você pretenda ir, você não consegue fugir da presença de Deus. A partir do verso de número 12, ele diz o seguinte: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando nem ainda uma delas havia. E conclui, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Veja, perceba como o salmista, e vocês sabem que os salmos não é diretamente Deus falando conosco, mas transferindo para a sabedoria do homem, a ciência, o saber, o conhecimento, que nos transfere com um conteúdo poético, profético, de revelação, de tudo que você possa imaginar, porque é a maneira como Deus se comunica conosco é usando o homem, obra da sua criação. E claro que não se refere a todos os homens, mas àqueles que ao longo de toda a trajetória da vida mantiveram-se fiéis a Deus, e para isto a Bíblia não esconde grandes personagens que dedicaram suas vidas para agradar a Deus, como Noé, pregoeiro da justiça, como Abraão, chamado amigo de Deus, e tantos outros, incluindo-se mulheres como Maria, a quem Deus olhou lá de cima e viu como digna de ser um instrumento de gerar no seu ventre o Salvador da humanidade. Deus usa o homem sempre. Vamos à reflexão. Quando li este salmo, e às vezes há textos da Bíblia que me devoram por dentro, me fazem voar nos meus pensamentos, desejar
um dia ver a Deus face a face. E no tocante à maneira como nós fomos criados, como fomos gerados no ventre materno, percebam que os ossos ainda nem tinham sido formados quando Deus já nos conhecia. Daí a razão pela qual nós nos posicionamos contra o aborto e o consideramos criminoso. É assim, laconicamente assim. Mas, aliado a isto, a esses conflitos do presente século, temos uma ameaça de uma superpopulação e uma ameaça prevista nas Escrituras, com um terço da humanidade aí morrendo de fome por não ter o que comer. E isso já é uma realidade. Até me lembro da teoria malthusiana, pastor Malthus, século XIX, seu início, quando ele disse que a humanidade cresceria numa progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e vai aí, enquanto que os alimentos cresceriam numa proporção aritmética. Agora, o que acontece é o seguinte: nós nos posicionamos contra o aborto e há por aí centenas de crentes, de cristãos, que se posicionam contra o planejamento familiar. Eu, desde o começo da minha juventude, sempre orientei casais, ajudei-os a entender que eles sozinhos não podem povoar a terra, e muitos são contra isso. Eu estava a caminho aqui do escritório, deixei o carro na oficina e encontrei com uma família, um jovem, seus 30 e poucos anos, e o pai dele, que eu não conhecia, aquele rostinho vermelho, meio paraibano, de ascendência holandesa ou quem sabe portuguesa, alguma coisa assim. E o filho apontou para o pai, brinquei com o pai, como é hábito meu, tá certo? E aí o filho disse: ó, pastor, 18 filhos. Eu brinquei com ele, falei assim: meu avô foi pai de 30 filhos, né? Então o que acontece? Às vezes há pessoas que se posicionam contra o planejamento familiar e eu digo: mas quem vai alimentar essa turma toda, educar e tal? E aí aqueles mais santos, não é? Dizem: pastor, é preciso confiar em Deus, que Deus sustenta, que Deus alimenta. E eu respondo para vocês que eu tenho uma confiança em Deus inabalável, em todos os sentidos da minha vida. Por esta razão, eu procuro sempre manter a minha calma, a minha serenidade, diante de qualquer fato que venha muitas vezes tentar desestruturar a base, o meu alicerce de vida social, econômica e etc. Eu só não confio em vocês, em Deus eu confio. E por quê? Porque Deus, eventualmente, e como digo que somente Deus trabalha de forma extraordinária, fora de regras, Deus pode, como já fez, enviar anjo para suprir a necessidade de alguém. Mas, por exceção, somente Deus. Por regra, somos nós. A regra é a Bíblia e tudo quanto ela nos ensina. Então, o que eu digo quando falo acerca, consubstanciado em regras, que Deus, para trabalhar, para operar no planeta Terra, Ele depende de mim, depende de você, do meu coração, da minha boa vontade, da sua boa vontade. E é isto que falta na maioria dos cristãos em qualquer parte do mundo. Porque teorizar, falar sobre teorias, debaixo de teorias ou sobre teorias, isto é uma coisa muito fácil, mas quando tem que, enfiar a mão no bolso, quando tem que ir lá visitar o desempregado, visitar aqueles que estão empobrecidos ao extremo, que às vezes não têm o que comer, são poucos aqueles que se lembram, às vezes sentem o cheiro do churrasco passando em casa, mas não lembram daquele irmãozinho na igreja ou em qualquer outra parte que esteja passando alguma privação. Às vezes você ora para Deus abençoar o mundo inteiro e esquece de dizer: Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos para abençoar aqueles que são menos aquinhoados, menos favorecidos. Olha, querido, deixa-me dizer uma coisa para vocês.
A gente tem vivido a vida cristã, não é hoje, são muitos anos. Tenho compreendido isto e tenho tido certeza de que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos, vivos, porque o homem, são poucos os misericordiosos. São muitos, mas muitos sendo, às vezes não têm condições de estender a mão para ajudar. E aqueles que têm condições de estender a mão, às vezes não ajuda. Então, diz um ditado por aí, quem não ajuda não atrapalhe. Então não adianta querer, colocar os fiéis dentro de de um caminho mais apertado, com o jugo mais pesado que a Bíblia possa impor para eles, e não ser misericordioso, não ser abençoador, que nós podemos e devemos ser. Aí está a palavra do Senhor. O Evangelho é perfeito, imperfeito é o homem, mas a palavra de Deus é fiel, e Ele conhece os nossos pensamentos, que eu vou terminar, já passou 1 minuto, com o Salmo de número 139, verso 23 e 24, em que o salmista diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Beijo a todos e tenham uma semana abençoada no Senhor, sempre no Senhor.